Bom dia, queridas. Vamos aqui na nossa prática hoje, então. A Emília está aí. Tem alguém querendo chegar aí também. Então, sejam bem-vindas. Todos que estiverem chegando, que forem chegar aí no meio do caminho. Então, vamos seguir para a nossa prática, aproveitar nosso tempo. Já está no nosso horário. Hoje a gente vai fazer as preces iniciais. E aí a gente vai seguir com a meditação que a gente fez na última terça-feira, do Lama Ala, condução do Lama Ala ao Wallace no Retiro de 2019, discernindo aparências e designações. Tá bem? Então, tá. Eu vou fechar os microfones, só para a gente não ter problema aqui no meio do caminho. E a gente começa. Deixa eu compartilhar. Então, queridas, vamos começar deixando a nossa atenção se recolher agora para o nosso corpo, para a nossa respiração, o ambiente onde a gente está agora, sentado. Deixa a consciência iluminar as sensações táteis do corpo, aproveitando, soltando qualquer tensão, também soltando as preocupações na nossa mente, deixando a nossa respiração fluir naturalmente, equilibrando o nosso sistema nervoso. A gente então aqui coloca a nossa intenção no nosso encontro, naquilo que, na nossa motivação, no que nos traz para manter a nossa conexão com o caminho genuíno, com a nossa prática. Então, agora aqui, com a nossa presença, nosso coração aquecido, presente, a gente então se dispõe, né, a treinar, a estar aqui junto, praticando, para receber as bênçãos dessa linhagem que chegou até nós nesta vida. A imagem de Guru Rinpoche nos coloca nessa mandala, essa mandala de lucidez, desde o Buda Sakyamuni, nossa era, está presente, ela foi aberta e incessantemente ela está presente, foi trazida, né, foi mantida viva pelos praticantes que se beneficiaram e que realizaram essa dimensão desde o tempo do Buda Sakyamuni. Chegou até nós a partir dos nossos lamas, nossos mestres. Agora é como se essa tocha estivesse na nossa mão e nos cabe iluminar agora o nosso próprio caminho e o caminho das pessoas com quem a gente contactar. Então a gente lembra, a gente começa nosso encontro, a nossa prática, nos lembrando dessa condição que une a todos nós, que é sermos seres incorporados, essa consciência incorporada agora. E a gente se dá conta, né, da preciosidade que foi a gente ter reunido as causas e condições para ter esse corpo humano nesta vida. E ter reunido todas as condições favoráveis para a gente agora estar podendo praticar um caminho genuíno. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, especialmente pela oportunidade da gente praticar esse caminho autêntico. Mas aí a gente lembra também da impermanência, lembrando que todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente olha a natureza
essa natureza de fluxo de todos os fenômenos, desde as coisas mais grosseiras, as coisas mais sutis, as experiências mais sutis. Tá tudo em constante fluxo, surgindo a cada momento à medida que as causas e condições se encontram. Então a gente se abre para reconhecer essa natureza em nós, no nosso ambiente, nos seres, mas em especial no nosso próprio corpo e na nossa própria mente. Então a gente se coloca aberto, presente, para aproveitar cada momento como um momento de prática e não perdermos tempo, acolhendo todas as situações, todas as mudanças. Também a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições, lembrando que tudo está interligado. O nosso universo, o ambiente, nosso comportamento e a nossa mente. Essa compreensão faz a gente realmente olhar de forma profunda as nossas ações, nossas escolhas. E a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e mente, para evitar fazer mais confusão e fazer escolhas mais sábias, mais benéficas para nós e para os outros. E por fim, a gente olha de forma cada vez mais clara a natureza do sofrimento, lembrando que a natureza contínua dos três reinos do samsara, reino do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento. A gente se dá conta de que o sofrimento que a gente experiencia surge da nossa própria mente, é criado para a nossa própria mente. Então, isso é uma notícia boa, porque a gente vê que está nas nossas mãos a transformação da nossa experiência. Então, a gente vai cada vez mais compreendendo a natureza do sofrimento, em especial o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento que surge da ignorância e da delusão, não reconhecermos a verdadeira natureza da nossa experiência, da nossa mente. Então, tendo refletido sobre esses quatro pensamentos, surge em nós essa energia, essa alegria, essa decisão de realmente seguir por esse caminho que remove toda a confusão. Então, surge em nós essa renúncia, essa inteligência do samsara, essa inteligência da ignorância e da delusão, que nos direciona para a lucidez, para despertar. Surge em nós então essa aspiração, né? Possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. E aí é com essa perspectiva que a gente então renova o nosso voto de refúgio, nosso voto de bodhicitta, para que a gente possa seguir nesse caminho de transformação genuína, que está representado pelas três joias, Buda, Dharma e Sangha, que à medida que a gente vai trilhando, a gente vai encontrando a sua dimensão mais profunda, e também o nosso voto de Bodhisattva, por compreender que todos os seres que têm uma mente têm um potencial de liberação. Então, como nós temos isso e estamos acessando essa compreensão, a gente então aspira realmente liberar a nossa mente para que a gente possa ajudar os seres a fazer o mesmo. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chudam sukhi choknam lam
Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonanki Drola Penti Sangue Druparsho Sange Chadam Saki Chaknam Lam Jangchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Ki Drola Penti Sange Drupasho. Então, o nosso coração aquecido por esses votos, por renovar o nosso voto de refúgio bodhicitta, a gente então naturalmente aspira, né? Surge essa bodhicitta ter aspiração, que é de olhar, desejar que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância, a delusão, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Essa alegria genuína vem da verdade, a gente liberar a nossa mente. E que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Essa paz que vem da gente reconhecer a nossa verdadeira natureza e a verdadeira natureza de todos os fenômenos. Então, é isso que a gente aspira, fundo do nosso coração. Então, para a gente seguir esse caminho, continuar nesse caminho, aprofundar nesse caminho, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, pedindo que todos os nossos, né, nos abrindo para reconhecer toda a nossa confusão, mas também nos olhando de forma profunda para todos os nossos obstáculos. E a gente aspira as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos sejam removidos. E a gente possa manifestar nossa verdadeira natureza, para assim a gente poder ajudar cada pessoa com quem a gente contactar. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenugi nujansam Pema ge sadompulaya tsenchagi nyudrunyi Pema june jesudra kurdukandro mampekor Keki Jesu Dadruki Jingilopti Sheksu So Guru Pema Siji Hum Hum Orgen Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodruni Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampeko Keki Jesu Dadru Ki Jingi Love Jesus So Guru Pema Siji Hum. A força da nossa confiança crescente, da nossa aspiração genuína, nosso desejo de realmente a gente praticar. Então, Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, uma esfera radiante com as 5 cores de sabedoria, com os cinco aspectos da mente desperta. Então, essa esfera radiante, luminosa, vem para o topo da nossa cabeça e a gente pode imaginar que ela vem para o topo da cabeça de todos os seres.
Essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E a gente sente o calor desse reconhecimento, da radiância das 5 sabedorias, que é a essência da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, da nossa própria mente e da mente de todos os seres. A gente sente então esse calor, dessa energia, dessa lucidez irradiando no nosso próprio coração, permeando todo o nosso corpo, nossa energia, nossa fala, toda a nossa mente. E se espalhando em todas as direções, tocando todas as nossas experiências, todos os fenômenos. Desse lugar, desse reconhecimento, a gente sentir que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche. A gente, a gente repousa aí nesse reconhecimento por alguns instantes. Vendo a nossa mente inseparável da mente de Guru Rinpoche como água derramada na água, ou como espaço, fundindo-se com o espaço. Desse lugar, com esse reconhecimento, com essas bênçãos, que a gente então vai fazer a nossa prática hoje. Deixa que nosso corpo, nossa energia, nossa respiração e a nossa mente se estabeleçam nesses estados naturais. Deixa o corpo relaxado, quieto, mas vigilante. Solta todas as tensões, mas mantém, né, mantendo os músculos relaxados, mas a coluna ereta, uma postura digna. Deixa a respiração fluir naturalmente, soltando as tensões mais sutis, internas, a cada expiração. Deixa levemente o baixo ventre, o baixo abdômen levemente relaxado, estendido, para que a gente possa acomodar as energias nessa região, próxima aos canais sutis, à entrada, à junção dos canais sutis. A gente inspira e expira naturalmente, mas deixa nosso abdômen levemente relaxado nessa região, no umbigo. A nossa mente, então, relaxada, despreocupada. Não permita a consciência simplesmente repousar no momento presente, aberta
clara, presente. Então, repousando aí, essa consciência aberta, não conceitual, mas clara, discriminativa. Deixa seus olhos abertos, completamente abertos. Deixa as portas dos 5 sentidos abertas, deixando a consciência iluminar todas as aparências de olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, mas também deixa a consciência iluminar o espaço da mente, onde se manifestam as aparências mentais, imagens, pensamentos, impulsos. Então, por alguns instantes, deixa a consciência repousar, aberta, clara, reconhecendo as aparências sensoriais e mentais. Da quietude da consciência, descanse em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. Deixa a consciência apenas reconhecer as aparências, formas, sons, cores, sensações táteis, pensamentos. Veja que essas aparências não têm rótulos dentro delas. Elas por si sós não se referem a nenhuma outra coisa. As cores são apenas cores. As formas são apenas formas. Os sons são apenas sons. Sensações táteis são apenas sensações táteis. Pensamentos são apenas pensamentos. Imagens mentais são apenas imagens mentais. Pela própria natureza, essas aparências não se referem a coisa alguma, não pertencem a ninguém. São apenas aparências, surgindo e desaparecendo a cada momento. É assim que nós vemos as aparências de forma puramente não conceitual.
Mas a mente, ela não é apenas não conceitual. Veja que dessa percepção não conceitual da consciência, observe as atividades conceituais da mente. Observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. Veja como a mente conceitual designa rótulos, nomes para essas aparências. Dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. Então, a mente conceitual literalmente cria, concebe os objetos, traz os objetos à existência pelo poder da designação conceitual, dos rótulos, dos nomes. Nós ouvimos um som e a mente designa som de alguém tossindo, ou o latido do cachorro, ou o motor da moto. Ou então nós vemos uma cor e a mente conceitual apreende isso como a cor do casaco, a cor da parede, a cor da cortina, da mesa. Realmente percebemos uma forma e a mente conceitual designa mesa do altar ou tela do notebook, tela do celular. A gente pode indagar em que ponto esses objetos designados conceitualmente eles passam a ter eficácia causal. Observe como isso acontece. Veja que, com base nas aparências, cores, formas, sons, sensações, pensamentos, com base nessas aparências, a mente conceitual designa objetos, rótulos, nomes, que têm essas aparências como atributos. Mas esses objetos, eles existem exclusivamente na dependência da mente que os concebe. Esses objetos não foram descobertos, eles já não estavam lá e a nossa percepção apenas os viu. Eles, na verdade, eles são criados pela mente conceitual. Assim como as aparências, elas são iluminadas pela consciência não conceitual. Ou seja, quando
Nós estamos operando com a mente não conceitual, quando a mente conceitual ainda não entrou em ação, a consciência ilumina aparências. Mas quando a mente conceitual entra em ação, nós designamos, a mente conceitual designa objetos, cria objetos. Isso é assim ou não? Observe de perto a sua experiência. E quando você perceber que foi apanhado pela ruminação, a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo. Sua consciência foi atrás do referente do pensamento a qual a mente conceitual designou. Por exemplo, pode ter surgido uma imagem na sua mente, a mente conceitual designou a imagem do neto, e imediatamente a mente conceitual começa a pensar sobre essa imagem, lembrar ocorrências do passado, projetar situações no futuro. Então, nossa consciência se funde com o pensamento discursivo e surge então a ruminação, o pensar o pensamento. Quando você observar que a sua mente foi arrastada por pensamentos distraídos, relaxe. Solte a identificação com o pensar. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. Simplesmente observe pensamentos como pensamentos, sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Simplesmente observe as aparências que não têm rótulos, mas que ainda assim são distintas. Elas não estão misturadas. A consciência não conceitual, ela é discriminativa. Ela observa claramente, distingue claramente as aparências visuais, auditivas, táteis, mentais. Observe como a sua mente percebe o mundo das aparências. E observe então como a sua mente concebe o mundo de objetos e sujeitos. Objetos esses e sujeitos que nós imaginamos que têm as aparências como qualidades, como atributos.
A gente pode seguir por mais alguns instantes em silêncio, deixando a nossa consciência permear essa compreensão, essa experiência de perceber o mundo das aparências e perceber a forma como o mundo dos objetos e sujeitos surge. A gente pode soltar nossa investigação, deixar a consciência então repousar naturalmente em seu próprio lugar, reconhecendo a si mesmo. Deixando o som do sino nos trazer de volta aqui para o nosso encontro. A gente então tenta lembrar de permanecer nesse reconhecimento desses dois modos de percepção, a percepção não conceitual e a percepção e o movimento da mente conceitual, para a gente começar a gerar essa clareza em relação à nossa própria experiência. A gente tende a imediatamente, quando a gente sai da meditação, onde a gente consegue se conectar com essa dimensão mais profunda e abrangente da nossa experiência, né? Encontrando o mundo interno e o mundo externo como um espaço inseparável, né? Aí a gente tende quando a gente sai da meditação, já imediatamente se conectar apenas com a nossa experiência externa, assim, esquecer do mundo dessa dimensão profunda, dessa inseparatividade, assim, né?
Então, um convite um pouco com essa prática é a gente permanecer olhando, né? É, com essa sensação de espanto, assim, como o Eric coloca um pouco, né? Isso é assim? Isso é assim mesmo? Né? Com essa atitude de questionar, assim, um pouco, que coloca a gente num lugar mais de abertura, assim, de presença, né? Mas é isso, assim. Tudo bem? Oi, Lúcia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia a todos. Eu não consegui cumprimentar porque a minha internet estava instável, caiu algumas vezes. Agora, Tranquilo. agora eu acho que resolveu. Sim. Acho Eu que a tenho uma, Lúcia, a Viviane fala, depois a Lúcia fala. Tá, tenho uma pergunta. Quando eu, tu disse para ficar com os sentidos todos abertos, tá? Eu consegui. Mas aí, às vezes eu tenho a tendência, tô vendo tudo e daqui a pouco eu não tô vendo nada. Sabe? Outro dia a gente foi fazer uma meditação, estava num grupinho assim, nós fomos fazer uma meditação que era para ficar olhando uma pedrinha fixo, assim, né? Aquela meditação de olhar o objeto. sim. E daqui a pouco eu não estava mais conseguindo enxergar a pedrinha, né? E daí eu não sei se eu estou fazendo alguma É como coisa se errada. tivesse desfocado, né? A tua. É, é. Desfocou. É. Ah, Isso, e aqui também, eu tinha que fazer um esforço, assim, daí eu abria mais os olhos, porque eu lembrava, não, a Flor disse para abrir os olhos, daí eu abria bem os Na verdade, olhos. o sentido da prática, inicialmente, que o Lama nos convida, é a gente não focar nada especificamente. A gente deixa a mente, deixa a consciência aberta. Todos os sentidos abertos. Não é uma coisa assim, você tem que ver tudo. Não é isso. Entende? Mas Tá, é deixar o sentido aberto. Claro que a nossa consciência, a gente vai perceber que a nossa a consciência, ela direciona, ela não vê tudo ao mesmo tempo. Ela vê uma coisa, ela escuta, quando a gente, porque é tudo muito rápido. A gente tem a impressão de que está vendo várias coisas ao mesmo tempo, mas realmente a consciência ela foca, ela, ela sai assim, né? Então, a gente fica, é claro que a gente tem um estímulo visual muito grande, a gente opera muito com a consciência visual, opera muito também com a consciência auditiva, mas muito com a visual. Então, por exemplo, a prática de realmente colocar a mente num foco visual, né, que é uma das práticas que a gente chama até, né, com objeto externo, né, seria, uhum, é muito desafiador, porque o nosso sentido visual, ele é muito, primeiro que a gente tem muita informação, né, ao nosso redor, visual, e a tendência é a nossa mente, além disso, tem os sons, tem sensações táteis, a gente está sempre, a mente está percorrendo, a consciência está percorrendo esses campos todos, fora ainda o, a parte interna, né, a dimensão interna, né, pensamentos, né. Então, pode estar acontecendo um pouco isso, você está querendo forçar um pouco, ou seja, forçar para focar uma coisa, seja querer forçar para focar tudo, né? uhum, Entende? Não é o caso, não é focar tudo, é deixar a mente, aí deixar a consciência relaxada, aberta, né? E aí, claro, uma hora uma aparência te chama a atenção, uma hora tua mente focou na parede, a cortina, o altar, eu tô com várias coisas aqui na minha frente, a cama, tela. Mas a gente vai perceber que quando a consciência se dirige para uma coisa, ela se dirige para uma coisa, depois ela se dirige para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Ela não está, entende? Então aqui nessa parte é deixar ela aberta no sentido assim, relaxada, percebendo. Uma hora ela vai encontrar uma aparência visual, outra hora ela vai encontrar uma aparência auditiva, tem um som. Às vezes, quantos sons são presentes que a gente não está percebendo? Mas de repente, quando a gente a consciência sintoniza com essa dimensão, ela começa a ouvir sons que ela não ouvia. Entende? Por exemplo, quando a gente senta em meditação, às vezes, a gente passa a ouvir o som do nosso. A gente pensa que é o coração. coração, pensa que é o coração, na verdade, mas eu senti, eu descobri que o que eu escuto.
é essa veia aqui, essa horta, né? Sei lá como é que é a médica, que é bem grande aqui. Tem uma artériazinha. Artéria, né? Uma artéria. E o que eu, sem querer, um dia eu toquei, aí eu parei de ouvir. Quando eu soltei, eu ouvi. Então eu estava ouvindo, não Uhum. era não é o coração, mas o fluxo aqui na artéria, que fica próximo do ouvido, né? Então, então é isso, quando você está bem calmo, você começa a ouvir sons que você não ouvia. Então, essa prática aqui é só para a gente, na verdade, deixar a consciência aberta para Uhum, essa dimensão, para esse mundo das aparências. Aparências uhum. visuais, auditivas. Tá, É uma forma relaxada. Porque tá. aqui a gente vai investigar, é uma prática de Vipassana, né? A gente vai investigar como é que a Sim. nossa mente está operando. Eu vejo, eu tem dois momentos. Tem um momento de ver a aparência e ver o objeto. Então, eu vejo, na verdade, o que o olho vê, na verdade, são cores e formas. Mas quem é que vê a mesa do altar? Quem é que vê a parede branca? É o olho? Não é, é a mente conceitual, que atribui essa, que designa esse rótulo, parede branca, a essa aparência, que o olho vê forma e cores. Uhum. Tá. Só Então é mais claro que a dentro. gente opera com essas duas coisas, né? A gente está operando com a Tá, mente conceitual e com a mente perceptiva apenas. tá. Eu entendi. Mas se a tua. Não é ordem, assim. Se tu dissesse para a gente focar, em vez de Hum, fazer isso, tu dissesse focar assim, um não, canto, só agora as aparências foco visuais. só. Não, só as aparências mentais. Sim, Aí, se tu dissesse isso, claro, tu não disse, não era o objetivo, mas aí sim as outras coisas podem desaparecer. sim, porque aí você, exatamente, porque você está se você for olhar para pro espaço da mente, aí você vai realmente perder as outras. Quando a gente É, foca, a então, gente perde as outras. eu acho que é isso que eu estou fazendo, sem querer, estou escorregando para foco na mente. Sim, E não pode era o ser. objetivo. No Uhum. caso aqui, era para você observar, inclusive, A também mente. Uhum. o espaço da mente, que é o Certo. domínio de experiências mentais, de aparências mentais, né? Que são aí, que tipo de aparências mentais? Aí é um domínio todo muito especial, que aí, na verdade, é o domínio que a gente está realmente tentando penetrar, que é o espaço da nossa própria mente, conhecer o espaço da nossa própria mente e ver o que é que surge ali, porque, na verdade, é ele, o domínio mental, na verdade, ele é preponderante. É ele que realmente cria a nossa realidade, cria o nosso mundo de aparências e de sujeitos, né? Lembrando que ele está criando não só as aparências, os objetos externos, mas os sujeitos, aquele que experiencia aquilo, né? Então, Uhum. isso é também uma outra chave interessante a gente ver, né? Oi, mas Lúcia, tu ia falar alguma coisa? Obrigada, Ah, Flori. não, 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 Flori. É, porque eu tô assim na cidade hoje, né? Sim. E dentro de um carro, né? Do meu lado tem uma obra. Aí eu tentei fazer com os olhos abertos, mas é tanta informação, é tanto fluxo, carro para lá, gente passando, gente chegando, saindo de malas e sons. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é muita informação. Aí eu resolvi fechar os olhos. Aí eu fechei os olhos, aí veio a mente conceitual louca. Falei, gente, é uma moto passou, agora um carro, é uma criança. Aí eu fiquei observando, né, a mente conceitual operando e, e tentando desfocar, quando você orientou, né, desfocar para chegar no pensamento, né? Nossa, é muita loucura, pelo amor de Deus. Mas foi bom, foi uma experiência legal. Vou Agora treinar. ótimo. É um convite para a gente Vou. olhar como é que a nossa mente. E aí a gente pode também, quando a gente começa a olhar assim, a gente pode também aprender a relaxar
a relaxar essa mente que está o tempo todo atribuindo significado às coisas. Que a gente pode também perceber, pode experienciar que a gente pode estar diante das aparências de forma nua, só vendo as aparências, como elas, por exemplo, agora você estaria aí vendo esses cores e formas por conta, né, da obra, né, e sons, mas a gente pode estar repousando na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências. Entende? A gente pode estar nesse lugar. Eu estou Sim. repousando na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências, sem estar com a mente conceitual ativa e atribuindo coisa. Isso não é não está, isso não é meio que se perder. Pode dar um pânico um pouco, assim, como assim? É como se eu fosse me perder de mim mesmo, do meu mundo, né? A gente pode ficar um pouco meio em pânico um pouco assim, de você realmente estar presente na consciência quieta, luminosa, clara, discriminativa, mas quieta, sem estar atribuindo significados nem para os objetos, nem para esse sujeito. Porque também a gente se coloca, quando a gente está ali, a gente está também nesse espaço aberto, que é o que pode um pouco dar o medo, o pânico. Esse, né? É, Esse eu também não, ele não está em algum lugar, porque se a gente olhar de olhar para o corpo, o que que é o corpo? São aparências só, táteis, que está em fluxo o tempo todo. Se a gente visse o nosso corpo agora de uma perspectiva mais profunda, assim, com um olho, como por exemplo um microscópio, a gente ia ver o quê? Só fluxos, células, sangue, não tem nada, nem os ossos que a gente acha que são uma coisa dura, não são. São células em movimento, surgindo, cessando, surgindo, cessando. Então, a gente tem uma ilusão de concretude, de mundo e de nós mesmos. Mas aí a prática vai nos abrindo para a gente ver a primeira característica geral de todos os fenômenos, que é a impermanência, o fato de tudo estar em surgindo e cessando. Disso de uma forma grosseira, mas de uma forma sutil, tá tudo surgindo e cessando. Então, isso vai. Aí, então, o convite é para a gente relaxar nesse reconhecimento. Porque vai ser. É com esse relaxamento que a gente vai poder ver, de fato, quem nós somos, o que é essa nossa mente, né? O que é a nossa experiência. E isso vai. Aí, à medida que a gente vai vendo de uma perspectiva realmente clara, né? E confirmada aí pelos nossos, né, no nosso caminho confirmado pelos nossos mestres, que não é uma viagem que a gente está fazendo, realmente uma perspectiva clara e confirmada por todos esses mestres que estão nos dizendo isso, e a gente vai ver isso nos ensinamentos, né, nas orientações, tudo, e na nossa própria experiência, e a gente vai então encontrando esse espaço luminoso que é quem nós somos de fato. O que é a nossa realidade é luminosa. Os mestres estão dizendo isso. Mas a gente diz, como assim? É porque, na verdade, nós estamos. Tudo está em movimento, não só na perspectiva material mesmo, assim, que se você for olhar tudo está em movimento mesmo, tudo é moléculas, átomos em fluxo, energias em fluxo. Mas, na verdade, as coisas, como elas aparecem, elas não são essas coisas. Elas são surgidas magicamente, né? Como, por exemplo, isso aqui. Ó, apareceu na frente de vocês isso. Claro, todo mundo aqui tem um background parecido. Todos nós somos aqui praticantes do budismo tibetano. Provavelmente a gente já viu isso aqui. Isso aqui surgiu. O que é isso? Pode ser qualquer coisa, né? Não sabe? Ah, ó, Viviane, tá vendo? Viviane não sabe. Pronto. Isso pode ser qualquer coisa, Viviane. Você pode atribuir, dependendo da função. Mas sabe o que é isso aqui para os tibetanos? Ah, não dá para ouvir? não, Ah, não dá para ouvir, né? Eu teria que configurar áudio. Vocês escutam isso aqui quando eu falo, quando eu boto aqui, o do celular? Não?
Não. Eu estou tocando, botando, pensando que vocês estão ouvindo. Para encerrar, eu vou ter que fazer a configuração de áudio. Eu acho que eu tenho que configurar, mas aí tem que ser no Zoom. Eu tenho que considerar o ambiente, o som externo, para poder vocês ouvirem os sons, né? Mas isso aqui é um esse aqui é um sino. Para os tibetanos, é um sino tibetano. É um sino. Quando você toca o metal no outro, ele faz um som de sino, certo? Mas, entende? Então, isso aqui acabou de surgir, acabou de ser designado, no caso, para Viviane, né? Mas, É, porque ele é um sino para os tibetanos, não quer dizer que ele não possa ser uma outra coisa, certo? Você pode ser um pode inventar aqui um suporte, certo? Sei lá, enfim. Então as coisas são assim, o nosso mundo é assim, é mágico e a gente pode atribuir qualquer significado, pode transformar o nosso mundo imediatamente. Porque quando a gente atribui uma função, então isso aqui pode ser um peso, é um sino, mas também pode ser um peso, né, para evitar que o papel fuja aqui do lugar, pode ser qualquer coisa. Então a gente não está preso a mente cria a realidade, nós somos livres para criar a realidade. Óbvio que a gente vive em comunidade, em sociedade, e a gente tem um código que a linguagem, a cultura vai se estabelecendo. Mas esse código, ele é cultural, ele é convencional. Nossa Uhum. realidade é criada convencionalmente e é mantida convencionalmente para um propósito, que é da gente se comunicar, conviver, nananana, mas tudo tá, tudo é livre, é aberto, pode ser transformado, né? Então, é um pouco isso, é um convite para a gente olhar como a nossa realidade se dá, a nossa experiência se dá, e como a nossa mente constrói, né? Aí aqui o convite é discernir aparências e designações, ou seja, objetos. Aparência é uma coisa, é a percepção nua da experiência. Que vai depender do corpo, né? Por exemplo, nós aprendemos determinadas cores porque nós temos esse tipo de olho aqui. Mas outros animais que têm outros tipos de olhos vão ver outras aparências, né? Então, a gente falando da perspectiva humana, nós temos, e também os humanos também têm umas variações, dependendo, por exemplo, se é daltônico, ele já vai ter uma percepção diferente de cor. Se tem Ô, alguma Flor, falha no olho, vai perceber a realidade também de forma diferente. Oi. quando a gente tem que a consciência discriminativa, né? Sim, Então, sabe, ela sabe sem conceitos, não é isso? porque a, tem uma, quando a gente fala, o Lama fala essa palavra, né? A consciência, veja, ela é nua, ela não tem rótulos, ela percebe o mundo das aparências, mas ela atua de forma discriminativa, no sentido de que ela não mistura tudo, ela não vê uma confusão. Ela percebe o que é som, o que é forma, cores. Então tem uma conceituação sutil aí, né? Vamos chamar assim. Porque também a gente tem que entender esse nível de conceituação grosseira e sutil. Porque já tem um recorte na nossa experiência. Cores, ou formas, cores, sons. A consciência já fez uma discriminação. Já há um recorte da realidade, né? Um pouco da experiência, né? Então, de certa forma, é como se fosse não uma conceitualização grosseira, mas tem uma discriminação, que a gente não sei que nome a gente daria para isso, né? Uhum. Aí depende de como a gente. Aí é um olhar mais profundo, filosófico. Aí tem, com certeza, nos, nos livros de filosofia, né? Estudo de Nagarjuna, e tal, eles vão discriminar essas coisas bem perfeitamente, assim, né? Mas jamais há esse recorte da nossa experiência. Aí depois vem a mente conceitual grosseira, que tenta atribuir nomes, rótulos, né? Aí tem que ter linguagem para isso primeiro, né? Tem que ter um surgimento da linguagem para poder estabelecer nomes, né?
A grosseira, né? Isso. Depende da linguagem, né? Porque, por exemplo, bell, bell, não significa nada pra gente, se a gente não entende inglês, né? Mas se eu digo sino, aí já significa alguma coisa. Porque a linguagem também determina, é simbólica, né? Ela se refere a algo, né? Então, o processo de conceituação, ele é muito complexo, né? Tem primeiro o surgimento do símbolo genérico, que é a letra, o som, e aí a combinação. Isso aí é um estudo específico aí, né? De você entender todo esse processo, né? Tem campos do nosso conhecimento que estuda isso. Como é que a gente atribui, como é que surge a linguagem, a atribuição de significado. Vê como é coisa complexa, né? Aí depois uma língua começar a operar e fazer sentido, né? Então, é um processo, assim, gradual de atribuição de significado e forma para chegar na linguagem, chegar nos nomes, né? Chegar nos nomes, né? Mas isso aí não, no caso agora aqui a gente não está olhando isso, né? A gente estava olhando só entender que tem essa maleabilidade na nossa experiência, assim. As coisas surgem, mas os objetos não estão ali. A gente está designando. Por mais que a gente ache que sempre que eu chego no quarto e vejo a mesa do altar, mas essa mesa do altar não foi, por exemplo, no meu caso, foi uma construção mesmo, assim, fica mais óbvio para mim, porque ela não surgiu como mesa do altar. Primeiro é uma mesinha de cabeceira que eu tinha. Que daí depois eu resolvi usar ela, como eu reconfigurei, mudei de quarto, né, ou mudei de casa, apartamento. Agora esse ambiente aqui que eu chamo de meu apartamento, que agora eu chamo minha sala de prática. Nesse momento funciona como uma sala de prática, porque quando meu neto está aqui, ela não se transforma, não é mais a sala de prática, é a sala dos brinquedos. Então essa minha mesinha de cabeceira se tornou, eu disse, vou usar ela como meu altar. Aí depois eu ampliei, peguei uma madeirinha maior assim, tipo uma cedeira e botei em cima para ampliar, porque ela estava muito pequenininha. Então assim, vê, é uma construção. E quando eu vou limpar, eu tiro tudo de cima, ela não é mais voltar, ela é uma mesa, né? Que pode servir para qualquer coisa. Então é assim um pouco a realidade. A gente está sempre atribuindo, só que às vezes a gente se fixa, atribui e fixa. Ponto. Aí esse é o problema. Dar, atribuir significado não é o problema. O problema é a gente se fixar na atribuição de significado. Porque atribuir significado é uma função para a gente conviver, para a gente estabelecer relações, para a gente até avançar no próprio caminho. O próprio Dharma tem isso, as práticas, tudo isso é uma construção. Mas o problema é a gente se fixar. Esse é o problema. Então a gente começa a ficar mais livre, mais fluido. A gente nem fixa as coisas como coisas, nem fixa nós mesmos como aquele que isso, que aquilo, que isso, que acha isso, que acha aquilo, que é assim, que é assado. Então é mão dupla. A gente vai liberando os objetos e liberando o sujeito. Os Isso sujeitos, porque são muitos sujeitos que surgem em nós. a nossa visão também, né, Flor? Há muitos momentos assim, depois dava um clique e eu fazia diferente. Aí eu digo, como é que eu nunca vi isso? É porque eu Fixada naquilo. estava É fazendo, né? isso, Então, isso é um fixador, assim, que a isso. gente... A gente cria a mente. Aí o problema é a fixação. Esse é o ponto. Sabe que A gente se, também isso nos dá um certo conforto. porque fixa esse danadinho aqui, ó. Quando a A gente gente, fixa o mundo lá, a gente fixa esse eu aqui. a É gente isso que dá o sente conforto. segurança, aí a gente já faz daquele jeito, já é assim, esse Isso, desse jeito, já trato assim. Então, isso dá um conforto, aí a gente não cuida de olhar diferente. isso. Aí chega uma pessoa, pega aquilo que a gente faz sempre do mesmo, aí faz diferente, eita, ficou melhor, que É, legal. Então, veja, é. é, todos nós já vivemos de alguma Com forma. E certeza, com certeza. quando a gente consegue abrir um pouco a nossa mente e enxergar que a É, gente a gente ali está ali preso à nossa mente. exatamente.
A prática vai nos ajudar a realmente saber, a repousar nisso, a gente realmente trazer isso sempre, tá sempre com isso sempre presente. Porque a gente vai precisar, a gente vai passar por várias situações e a gente vai precisar, principalmente no momento da nossa morte. Isso. Então, é isso. Pois tá bom, queridas. Foi essa a nossa reflexão aí, né? Baseada nessa prática, que é um convite para a gente chegar em reconhecer o mundo interno e o mundo externo, como é que eles se dão, né? Assim. E como é que é. Mas o principal é a gente reconhecer a natureza do sofrimento e reconhecer a possibilidade da liberação do sofrimento, que é o ponto. E o caminho para isso. Então, as quatro nobres verdades, é o ponto, né? Vamos pensar, vamos olhar, tá bom? Então, vamos fazer a dedicação. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Então, vamos fazer a dedicação. Que os méritos, ou por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi panim tobnene pedrana panjeshin que gana ti balon trupai si pezzo ledro wadro washo. Vamos fazer a aspiração para que a gente possa realizar as seis perfeições, que eu seja generosa, que eu possa cultivar a integridade e o respeito, que eu possa ser paciente e ver claramente o sofrimento dos outros, que eu possa ser enérgica, firme e dedicada de todo o coração, que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos, inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres, que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Uma prece para a longevidade de todos os nossos lamas. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, a natureza da nossa própria mente, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nidida Orgin Lama Drugyune Drowachike Amalupa Dei Salagopa Sho. Pois bem, queridas, Obrigada, obrigada pela Florê. companhia, Obrigada, boa prática. por isso. Tchau, Obrigada, queridas. Flori. Boa prática. Tchau. Tchau. Obrigada.